Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Na semana passada ficámos a saber que a inflação na zona euro em setembro situou-se nos 1,8%, que ainda assim pela primeira vez desde março de 2021 para baixo dos 2%. Com isto, aumenta a probabilidade de termos mais um corte nas taxas diretoras do Banco Central Europeu na próxima reunião de 17 de outubro. Nos Estados Unidos, Jerome Powell, presidente da Reserva Federal Norte-Americana, a Fed, deixou claro que o comitê não tem pressa em cortar as taxas e, por isso, se a economia se portar como eles preveem, significa que até ao final do ano deverão cortar as taxas apenas em mais 50 pontos base no total acumulado. Tanto o dado da inflação na zona euro como os comentários de Jerome Powell levaram o par cambial de referência, o euro-dólar, a inverter a tendência dos últimos meses e a desvalorizar quase 2% só nos últimos 5 dias. Quanto ao petróleo, na última semana assistimos a uma valorização superior a 10%, motivada em primeiro lugar pelo escalar das tensões geopolíticas após o ataque do Irão a Israel, que criam incertezas em relação ao fornecimento de energia e à cadeia de suprimentos. Em segundo lugar, a motivar a valorização do crudo, tivemos a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que terminou com a decisão de só voltarem a subir gradualmente a produção de petróleo a partir de dezembro, mantendo assim as medidas acordadas desde o final de 2022 para cortar a produção com o objetivo de estabilizar os preços do petróleo, que estavam perto de mínimos de 2 anos ainda nos últimos dias. A terminar a semana foi publicado o relatório do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, que mostraram uma aceleração na criação de emprego de cerca de 254 mil postos de trabalho, muito acima das previsões que apontavam para a criação de 140 mil postos de trabalho no último mês. Adicionalmente, com este dado, a taxa de desemprego caiu dos 4,2% para os 4,1% e, tendo em conta estes dados melhores do que esperado, é provável que a Reserva Federal Norte-Americana continue a cortar as taxas a um ritmo lento e constante, sendo uma redução de 25 pontos base em novembro o cenário mais provável. Esta semana, o momento mais importante em termos macroeconómicos será a publicação do dado da inflação, neste caso nos Estados Unidos da América, que será publicado na quinta-feira. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do crudo WTI. Observando o gráfico em velas diárias do crudo WTI, é possível constatarmos que recentemente, nas últimas semanas, temos estado a cotar junto a mínimos feitos nos últimos 2 anos. E foi exatamente por esse facto que na semana passada tivemos uma boa oportunidade de compra junto a essa tão importante região de suporte. Região essa que é identificada por 2 linhas horizontais, uma que vem desde os mínimos feitos aqui em março de 2023 e outra que vem pelos mínimos feitos aqui em março também de 2023, região esta que se tornou numa região muito importante de pressão compradora ao longo do último ano e meio, últimos 2 anos. A exceção foi só no dia 4 de maio do ano passado, em que ocorreu um chamado flash crash e em poucos minutos o preço do crudo basicamente caiu para mínimos do ano e logo a seguir recuperou tudo, mas lá está, com exceção desse movimento que foi fora do convencional, esta região entre os $67 e os $66 tem sido ao longo destes últimos 2 anos uma importante região de pressão compradora sempre que se aproxima da mesma. E foi aí onde nós estivemos a tocar
durante as últimas semanas, mais recentemente na semana passada, acabando por ser obviamente uma importante zona de pressão compradora. Obviamente a reação que acabou por acontecer pela força que demonstrou deveu-se a fatores externos, fatores esses que se devem primeiro à tensão geopolítica com o ataque do Irão a Israel e depois, obviamente, também a reunião da OPEP que mostrou para já não haver interesse por parte do cartel do crudo em aumentar a produção de petróleo. Portanto, tudo isto impulsionou o preço do crudo, que desde os níveis que nós tínhamos comprado, conseguiu então caminhar até importantes zonas de pressão vendedora que nós tínhamos marcado no gráfico e que já foram não só atingidas, como inclusive estão a ser ultrapassadas, mas que ainda assim nos permitiram fazer um trade em torno dos 10%, trade esse que já se encontra concluído, e agora voltamos então à lateralidade onde temos andado durante os últimos 2 anos, estando à procura, obviamente, de novas oportunidades no futuro, quer para comprar, quer para vender. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.